Olá, queridos irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, estamos chegando para o nosso Café e Paz. Sou o pastor Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz, esse é o nosso 40º episódio da segunda temporada e eu quero compartilhar com você nessa segunda semana de outubro, a oportunidade boa que nós temos de nessa manhã meditar um pouquinho na palavra, antes de sair para a correria do trabalho, buscar do Senhor aconchego, direção, consolo para que possamos enfrentar as nossas lutas, Eu quero orar por você, lembrando que nessa madrugada, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, nosso café está aqui, o nosso pão está aqui, que é a palavra, e é o que nós precisamos nessa vida cotidiana. Pai, em nome de Jesus, buscamos o Senhor em primeiro lugar e queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso dia, que essa palavra venha ao encontro do nosso coração, para que sejamos, ó Deus, direcionados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu li o texto semana passada da vida de Jó, quando a sua família sofreu ataques, que foi permitido por Deus, onde Satanás destruiu quase tudo que eles tinham, inclusive os filhos de Jó foram ceifados, E eu disse que algumas famílias são muito brutalmente atacados pelo inimigo, perdem coisas, perdem vidas, enquanto que outras famílias são restituídas por Deus. Eu citei que a família da viúva que se encontrou com Eliseu foi restituída da morte do seu filho, que a família de Lázaro teve a ressurreição do próprio Lázaro, porque encontrou com Jesus. A família de Jairo teve uma ressurreição na sua casa, porque encontrou com Jesus. E a família da viúva da cidade de Naim também teve ressurreição na sua casa. Então, o que nós precisamos entender, de acordo com a palavra, no Salmo 127, é que se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada, Em vão trabalham os que a edificam, diz o primeiro texto. Então, eu quero, junto com você, aprender algumas coisas no decorrer dessa semana, porque muitas crises vão chegar no país, as crises vão chegar na sua casa, as crises vão chegar no seu trabalho. Nós não vivemos num mar de rosas, As crises vão chegar. E quando as crises chegarem, nós temos que dizer para a crise o Deus que nós cremos. Quando a crise chegar, nós precisamos mostrar para a crise quem nós temos como nosso guarda fiel, que é o Senhor. E aí, a crise ela é encarada por muita gente como uma oportunidade. E isso é bom para quem é altruísta, Para quem tem bons conceitos a respeito da vida, O próprio Deus disse para o povo escolher a vida e Jesus se autodenomina vida. Por isso, John Kennedy, num discurso arrojado, ele disse que a palavra crise é uma oportunidade, Para quem tem uma predisposição para avançar. Por isso, diante das crises que nós viveremos na vida, corremos o perigo de fracassar e transformar isso em uma mudança radical de vida, Eu, na minha maior crise existencial, eu tomei a decisão por Jesus. Foi quando eu mudei a rota de destruição da minha história para uma rota de bênção, de sustento, de paz, de consolo, de vida total. Foi o que eu fiz, Então eu quero encorajar você nessa semana a pensar junto comigo de que quando nós olhamos para o texto sagrado, quais são os causadores de crise na família, Nós vimos as batalhas espirituais, que foi o inimigo que atacou a família de Jó. Nós vemos que muitos inimigos nossos também causam crises na nossa vida e na nossa família. As nossas próprias escolhas, como Deuteronômio 30:19, e, por fim, a cegueira espiritual, quando a gente entende que nada é espiritual, entendeu? Então, são 4 os causadores de crise na nossa casa. O inimigo da nossa alma, os nossos inimigos existenciais, A gente tem colega de trabalho que às vezes é inimigo da gente. As nossas próprias escolhas, porque aí você às vezes só escolhe caminho de morte,
Por fim, a cegueira espiritual, quando não entende que tudo é espiritual, de acordo com o que Paulo fala em Efésios 6,12. Por isso é importante estarmos atentos sobre essas questões. Então eu quero direcionar você nessa segunda semana a pensar exatamente se o ataque espiritual é o mais comum que destrói muitas famílias, eu preciso estar protegido espiritualmente, né? E aí o Salmo 23 diz assim, aliás, o Salmo 90, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Ou seja, aquele que tem relacionamento profundo com Deus, em que a sua aliança com Deus é perceptível, né? Habita no esconderijo, Deus o protege, né? O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como uma ovelha, um pastor que guarda, é um pastor que tem um cajado, né? E que tem a proteção da ovelha. A gente precisa do Senhor. Então nós estamos começando essa semana, segunda semana de outubro. Primeira coisa que nós precisamos entender, a minha casa, a minha vida sofreram 4 tipos de ataques. Primeiro, espiritual. Segundo, os nossos inimigos. Terceiro, as nossas próprias escolhas. E quarto, o problema da nossa cegueira espiritual. Enfoque nessas 4 coisas nesta semana para que você seja guardado pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma vida sem crises, por sua vez, ela será apagada. As crises são importantes também, para que possamos tomar algumas decisões. As crises vêm sobre nós para que aqueles que têm a luz de Jesus possam brilhar, né? Então, muitas vezes a crise faz a gente alavancar coisas na vida da gente que não imaginávamos que poderiam vencer. Então, por exemplo, essa semana você vai viver crise que Deus vai te dar a oportunidade de, primeiro, clamar por ele, segundo, junto com ele, sair vencedor na segunda fase. Mas não vai sozinho, você não dá conta, né? Aqueles que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O verso 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por um alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Os filhos, né, são guardados pelo Pai Celestial, diz o texto sagrado. Por isso, quero deixar essa palavra para você, nesta segunda semana, tomando um cafezinho aqui, no nosso Café e Paz, né, pensando exatamente, você está muito desligado do Senhor, você está muito afastado de Deus, e essas coisas te desprotegem, né, porque a Bíblia diz, na hora da crise, né, o salmista diz, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro é o Senhor. Você que está na crise agora, você que está lutando agora, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está aí pertinho de você agora, com a sua mão estendida para você, e se você pegar nas mãos dele, você será erguida novamente e vai recomeçar a sua história. Eu oro para que isso aconteça. Quando nós olhamos a história da família de Jó, na terceira semana de outubro, vamos ver o que aconteceu e você sabe o resultado. Deus, quando estende a mão para mim, ele estendeu a mão para a viúva que se encontrou com Eliseu e houve prosperidade naquela casa. Ele estendeu a mão para Lázaro, ressuscitou Lázaro. Ele estendeu a mão para a filha de Jairo, que tinha sido morta e foi ressuscitada. E ele estendeu a mão para a viúva da cidade de Naim, que também trouxe ressurreição para aquela menina dentro daquela casa. O Senhor o tempo todo tem ressurreição para mim e para você. Creia nisso, busque o Senhor em primeiro lugar e a sua semana será guardada por Ele, abençoada por Ele. Deus te abençoe, nós somos Café e Paz, esse é o nosso 40º episódio. Eu sou o pastor Ouro Félix, nós somos da Igreja Batista da Paz, a cidade é Campos dos Goitacazes, norte do estado, quase na divisa com o Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra possa edificar você, para que você tome decisões e mudança de estratégia, em nome de Jesus. Pai, consagramos ao Senhor
nossa semana e pedimos ao Senhor que nos dirija, porque não queremos e não podemos viver sem a tua boa mão sobre nós. Abençoa-nos, pois, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.